Olá, eu sou o Jordão Augusto e sou a pessoa que vai te acompanhar nos seus estudos de Yaijutsu e Batojutsu. Eu vou buscar explicar de maneira bem simples, bem inicial, para que o seu treinamento seja possível e que o seu entendimento seja realizado dentro de uma maneira tanto teórica como prática. A ideia é que você entenda e que você tenha condições de praticar também. Na nossa última videoconferência, alguns professores me perguntaram se existe um método ou uma maneira de estudar melhor o que seria o Kaeshi no Heiho. Muito bem. Kaeshi de Kairu, voltar, devolver, né? E Heiho, método do soldado. De acordo com o meu professor, era a técnica que se utilizava para defender-se de algum ataque, principalmente de agarramento, ou alguém que tentava bloquear a sua katana, e através de alguns movimentos específicos estudados dentro de algumas proporções relacionadas à geografia, ao clima, se realizavam algumas respostas de caráter imediato. Nós não podemos confundir com Nukito Dome Kaeshi, com Fuyotsu Dome, que são assinaturas e treinamentos completamente distintos, ainda que carreguem uma mesma característica. Vamos analisar bem. Olha só. O primeiro que nós aprendemos é observar a linha central do corpo do adversário, do atacante ou de quem eu queira chamar como adversário, né? E observar os pontos, porque sempre que alguma dessas partes se movimenta, a minha resposta deve estar à altura dentro de uma proposta que seja harmônica ou desarmônica, a depender do pensamento, em relação ao ataque ou ao movimento que vem em minha direção. Então imaginemos que ele vai tentar segurar o tsuka da minha katana. Então geralmente nós estudamos 3 movimentos básicos: o movimento ascendente, o movimento na horizontal e o movimento descendente. Em cada um deles nós vamos ter um tipo de saque diferente, com um tipo de proporção de força diferente. Se nós analisarmos o primeiro movimento, vamos imaginar que eu estou escapando de um agarre para cima. Naturalmente, se ele tenta agarrar a minha mão e não consegue, ele pode tentar abraçar o meu corpo. Então, o meu movimento ele nunca pode ser parado com os pés nessa direção, e sim de uma maneira defensiva, tanto para que o tsuka possa golpear, como para que a minha mão possa frear, né, o movimento dele. Então, nós estudamos primeiro o posicionamento, e em segundo lugar, eu vou direcionar o meu movimento em relação ao corte que vai ser executado. Um corte diagonal de baixo para cima, um corte ascendente na linha central do corpo. Então nós temos a parte da virilha, nós temos a parte da axila, a parte do joelho. Então todas essas técnicas são estudadas, cada uma com o seu respectivo nome, para entender o que seria esse movimento, uma vez que o meu saque ele vai atender às expectativas que eu estou utilizando dentro da visão do adversário, não dentro da minha visão. Eu tenho que atuar dentro das expectativas dele. E a partir disso, um distanciamento seguro para que o meu movimento final seja equilibrado e seja decisivo, com uma resposta satisfatória. Se nós analisarmos já uma pequena distância, a minha mão ela deve sempre estar numa posição em que vai me garantir que ele não me alcance, mas ao mesmo tempo que seja possível o saque na direção que eu definir. Se nós realizarmos esse movimento em horizontal, naturalmente a postura da minha katana e dos meus pés vão se modificar um pouco e a dificuldade vai ser um pouco mais intensa. Por quê? Porque eu não vou ter o mesmo espaço, eu não vou ter a mesma dinâmica de movimento. Uma vez que a katana está posicionada de lado,
Se ele me abraça, vai ser muito difícil realizar algum tipo de saque. Ou se ele adianta o corpo, talvez eu não tenha o espaço necessário. Então o que nós ensinamos aqui é, ao mesmo tempo que eu posiciono, o Sayabiki deve ser realizado de maneira que a minha katana seja posicionada para dificultar o acesso dele. Corte para cima, e aí eu giro e realizo o corte final. Diferentes movimentos vão marcar diferentes estruturas nessa mesma técnica. Da mesma forma, se eu faço um movimento ascendente, eu vou necessitar o uso da outra mão, porque o espaço torna muito difícil o movimento ascendente com as duas mãos posicionadas no tsuka. Porém, quando a outra mão se posiciona na parte baixa da lâmina, do minê, se torna um pouco mais fácil e possível. Vamos entender caso o movimento seja descendente. Geralmente, ele é utilizado para surpreender o adversário ou em movimentos onde o agarramento vai ser na parte superior do corpo. Então a minha cabeça é o que freia o ataque dele, enquanto que a minha espada vai perfurar a altura da bexiga, do abdômen. Cada movimento tem uma história, tem uma antropologia, tem uma circunstância e principalmente uma razão maior do porquê se utiliza. Se nós analisarmos o uso do hara aqui, nós vamos ter uma série de estudos relacionados à respiração. Qual o posicionamento do quadril para que o saque da minha katana não seja bloqueado pelo meu ombro, pelo meu cotovelo, nem tampouco pela minha mão. Se nós analisarmos aqui, se eu realizo um movimento levando a minha perna para trás, esse movimento em direção aonde eu estou retrocedendo para sacar a katana, ele vai provocar uma desarmonia dentro daquilo que eu estou querendo em relação ao adversário. Porém, se eu realizar junto com a perna que eu estou realizando o Sayabiki, nós vamos ter uma facilidade maior. Então, diferentes detalhes marcam. Aqui, geralmente com a outra perna, eu vou utilizar em movimentos ascendentes, movimentos laterais de muita intensidade. Porém, se o movimento ele é unicamente defensivo, eu devo ter a condição de saber o posicionamento que eu vou usar. Né? Tudo isso vai influenciar o hara, que vai influenciar a sua coluna, que vai influenciar o quadril, que vai influenciar a escápula e assim por diante. Se nós observarmos, você viu que o meu quadril, quando ele gira, ele está buscando um encontro com o ângulo da katana. Observe só. Da mesma forma, se eu fizer esse mesmo movimento em Sui-Rei, ele deve posicionar de maneira firme, onde o minê, na altura da cintura, ele deve oferecer o suporte para que a katana se posicione. Observe só. Porque do contrário, é muito difícil se ter a firmeza para executar o movimento onde a lâmina não pode tremer. Se eu fizer de frente para você, da mesma forma, o que significa isso? Eu realizei um movimento onde o Sayabiki, ele me proporciona o ângulo para o corte rápido. Se eu fizer o Sayabiki nesta altura, eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Então, pequenos detalhes vão mudar a estrutura. Da mesma forma, se eu fizer isso, o corte realizado nesta altura, ele tem uma proporção. Se eu quiser realizar o corte na altura da axila, ele tem outra proporção. Esta é uma visão apenas inicial, respondendo às perguntas de maneira fácil, dinâmica e que você possa treinar. Eu te vejo na próxima aula. Espero que os seus resultados sejam satisfatórios.